a Thaís é uma das pessoas que mais, talvez uma das mais entusiastas do livro Sacred Cow, desde lá do início, de quando a gente se conheceu, conversou, e hoje eu fico muito feliz dela ter aceitado o convite de conversar um pouquinho mais aqui em relação a um dos infográficos, mas no livro, sobre o livro no geral. E uma das coisas que eu gosto bastante, e a Thaís vai comentar aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, é o quanto ela realmente trouxe o livro e essas informações para o dia a dia dela. Sim, A gente senta para conversar, as nossas lives vão embora. sim. Mas queria primeiro te agradecer por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda aqui nessa série que a gente está conversando sobre o livro, apresentando um pouquinho mais e trazendo mais informações ainda em relação ao livro. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Estar com você sempre é um presente para mim, né, que já virou uma amizade aí, a internet trouxe, né, a gente mais próximo, se conhecemos presencialmente, né, e até me recordo que no dia que a gente se conheceu, você teve aquele bate-papo com o doutor Souto, né, você falou: "Ah, doutor Souto, estou ali preparando a questão da revisão do livro", né. Então, isso para mim, Exato. nossa, ficou na minha memória, tipo, que honra, né, estar ali presencialmente participando e agora com todo esse sonho realizado, né, do livro traduzido. Então, é extremamente importante aí para todos nós, né, é um marco na história. Ah, que legal, é verdade. Nós estávamos eu lembro que a gente estava lá em Florianópolis, Floripa, isso. no evento do Brasil Low Carb, e eu estava justamente fazendo a parte da revisão técnica do livro, e o Dr. Souto, que todo mundo conhece ele, e provavelmente quem segue já essa linha baixo carboidrato, low carb, conhece muito ele, e ele justamente a gente conversou e eu disse: "Ah, a gente vai fazer a revisão técnica", e ele também já conhecia o livro e ficou bem feliz e Entusiasmado, né, todo mundo. gostou, gostou. Então, realmente, assim, é um livro que foi, assim, abraçado, eu diria, por essas pessoas, por esses profissionais. Nesse evento tinha muito nutricionista, médico, mas também acho que leigos, mas que gostam muito Sim, dessa área low carb e paleolítica, a gente pode dizer assim. sim. Mas é realmente boa lembrança, boa Eu lembrança. lembrei, eu fiquei marcado, né, porque a gente estava do lado ali conversando e de Isso. repente, né, então foi um grande marco para mim. Ai, muito bom. E quando foi a primeira vez que tu ouviu falar do livro, Thaís? Tu lembra quando foi, assim, que surgiu para ti? Foi com os infográficos mesmo que eu comecei a te seguir, não lembro como eu comecei a te seguir, eu sei que foi para alguém fez um repost de algum infográfico, e daí eu falei: Ah, "Ah, que legal", gosto de falar sobre carne, né, sempre no Instagram, a minha metodologia de trabalho é focada baseada em animais, né, então densidade nutritiva alta, eu sempre coloco isso, pontuado no meu trabalho, nas redes sociais e no consultório que eu trabalho bastante com emagrecimento, diabetes, né? Então, sim, foco sim. é em alimentos nutritivos. Então, eu lembro que eu vi um infográfico e falei, nossa, isso vai me ajudar muito no consultório. E aí eu comecei a te seguir. Daí eu comecei a acompanhar, repostar os seus infográficos. Que chegou até um dia que você falou: ai, Thais, você quer os infográficos com uma cor mais viva, né? Em PDF, para você fazer alguma coisa, imprimir. Então foi Isso. dessa forma que eu comecei a ter contato, né? E eu não tinha lido o livro né, em inglês, então eu estava ansiosa aguardando a tradução, mas os infográficos já foi importantíssimo para conceituar né, ali em relação à parte nutricional, que é o que mais pega no consultório, e a parte ambiental, que é o que eu vejo que mais as pessoas têm receio, chegam ali para mim com um certo pensamento errôneo mesmo, por certos temas ali em relação, norteando a carne, a cadeia da carne, né? Então, os infográficos auxiliaram muito a quebrar esses paradigmas. Ai, que Estão ótimo. Eu acho que auxiliando, não né, come ainda. eu acho que eu pulei essa parte, né, falei ali, me empolguei, mas não te apresentei, tu é nutricionista, Sim, trabalha sim, trabalha no teu consultório, no dia a sim, dia com os nutrição pacientes. clínica. Exato. Ai, muito bom. Não, exatamente. Essa questão dos infográficos, inclusive essa semana, eu até repostei o que eu vi, que eu achei muito legal e muito interessante, que em um açougue,
lá nos Estados Unidos. Eu vi. Uhum. Tu viu? Eles Vi. tinham também impresso, né, eles imprimiram alguns infográficos, um deles eles mostraram no post, mas tinha mais até. No próprio Também. açougue tinham colocado aquele infográfico grande para os clientes que Sim. estavam ali, e era Acho aquele que foi do. esse, né? Isso, foi do carbono, Esse. Foi do exatamente. carbono. É, do ciclo do carbono. Então é que nem tu Sim. disse, as pessoas às vezes vêm, por exemplo, para uma consulta de nutrição ali, vêm por essa questão nutricional, mas elas têm dúvidas em outras áreas. Sim. E essa ligação, acredito que essa conexão em uma obra e dessa forma que é feita também com os infográficos, facilita bastante. Então tu Uhum. consegue falar. Então, a ideia foi colocar alguns mais específicos em quadrinhos, né? Para poder deixar, quando o paciente já chegar no consultório, sentar na cadeira, de frente comigo, já ter acesso ali. E gera muito curiosidade. Que Principalmente legal. esse gráfico da carne vermelha não mata. Porque já chegam Ah, ali com medo, né? Porque tem que comer o bifinho da palma da mão, não tem, acham que qualquer alimento vai ter ali a quantidade de vitaminas, minerais e proteína na parte vegetal, né? Então acabam sempre consumindo a carne em pouca quantidade, achando que não é o principal, achando que é só uma misturinha, né? Uma misturinha ali no prato, como diz aqui em São Paulo. sim, sim. Colocam aquilo não como exato, não como O centro essencial, né? essencial, exato. É, esse do A Carne Vermelha Não Mata, a gente já falou, a gente já gravei sobre esse Gravou. infográfico. E isso é muito bom, assim, porque ele vai trazendo, o livro mesmo, ele vai levando as pessoas a entenderem, no geral, então, tudo aquilo que se fala no geral, desde esse infográfico que vem antes do nosso, Uhum. para o específico, para essa Sim, questão, no caso que a gente compara, que a gente vai falar nutricional. hoje, na comparação com o feijão. Sim, Então, um dos elementos ou um dos alimentos que a gente mais talvez comenta em relação à substituição, além de soja, talvez, mas aqui é bem comum feijão. o feijão. É, As leguminosas, ferro né. para as leguminosas, exato. Eu Eu lembro acho. que até quando eu estava fazendo estágio numa uma UAN de hospital aqui na minha cidade, eu fui fazer a minha refeição, né, eu já seguia low carb e tudo mais. E eu não coloquei arroz e feijão, né. E a moça falou assim, a cozinheira, né, falou: "Nossa, você tem que comer, feijão, por causa do ferro, da B12, né, e tudo mais". Eu falei: "Não, tem na carne, já tá aqui no meu prato", né. Então as pessoas têm, assim, um entendimento meio distorcido, né, em relação à densidade nutritiva, à biodisponibilidade dos alimentos, né, em si. Então fica isso, Exato, esse exato. conceito aí para a gente desmistificar, né? É verdade, é verdade. Acho que a gente pode falar, de repente, começar a falar já do infográfico que a Sim, gente falou aqui e aham, comentou que selecionou para a gente conversar, que é um bem amplo, eu gosto bastante, porque além de já ter falado da proteína, que já foi o uhum, anterior, agora especificamente sobre vitaminas. Acho que fica legal para as pessoas entenderem mais detalhes do infográfico, mais que tipo de perfeito. vitamina que a gente fala. A gente fala, é um Porque multivitamínico, uhum. é? Porque as pessoas têm, assim, é muito a proteína tá em alta, né, então elas acham que a carne é Uhum. só proteína, não tem vitaminas, não tem minerais, então o foco é só na proteína e não necessariamente, né. Tem ali os Exato, micronutrientes que são essenciais, né, e nos alimentos de origem animal é o que tem mais quantidade em relação à biodisponibilidade, que a gente vai discutir no infográfico, que a gente vai colocar a tabelinha, né, então vai ver ali os diferenciais isso, da carne comparado com o feijão, né? Que é bem diferente. exato, exato, exatamente. Eu vou colocar aqui então, Tá. no nosso meio aqui, o infográfico para o pessoal visualizar enquanto a gente tá falando, mas se tu quiser, assim, talvez introduzir, falar no geral sobre vitaminas, o que que Uhum. tu o que que Da tu pode vitamina nos B12, né? acho que é B12, a que mais grita aqui, né, no Sim, a que mais grita, o pessoal não tem conhecimento, assim. Acho que B12 tem vários tipos, né? De B12, tem a forma ativa, a forma não ativa. Então, a vitamina B12 ela é essencial para o nosso organismo, né?
Então, para nossas células vermelhas, para nossa saúde neurológica, para a bainha de mielina, né, que é a parte ali do neurônio, aquela parte aquela revestimento ali da fibra, né? Então, é importantíssimo. Da síntese de DNA. Então, ela é importantíssima aí para o nosso organismo. E tem uma diferença, né, da vitamina B12 nos alimentos de origem animal, ela é muito mais biodisponível. Igual a gente vai ver no infográfico, é 95%, né? A gente consegue ali a absorção, né, do nutriente comparado com o vegetal, que a gente vai comparar ali com o feijão. No feijão não tem, né? Não tem vitamina B12. Então, no feijão a gente encontra aí a vitamina do ácido fólico, a vitamina K, que está mostrando que tem maior quantidade, só que essa quantidade não é totalmente absorvida, né? Então, tem a questão dos antinutrientes nos vegetais, que são as leticinas, os fitatos, que acabam não absorvendo corretamente ali, né, no organismo. Então, não vai absorver totalmente, né? Então, é mais ou menos aí em torno de 30% a 50%. Então, mesmo que tenha ali uma quantidade aumentada comparada com a carne, que a gente vai ver no infográfico, não é totalmente absorvido no nosso intestino, né? Exato. E a vitamina B12, muitas pessoas falam, mas nosso organismo produz os micro-organismos no organismo produz, só que é insuficiente. Por isso que a gente precisa consumir via alimentação. Porque essas vitaminas, que a B12, que é produzida pelo micro-organismo, é produzida no intestino grosso e ela é absorvida no intestino delgado, lá no final do intestino. Então, é totalmente, não consegue ser absorvida corretamente. Por isso que é um dos pontos aí que vegetarianos e veganos, às vezes, tem ali uma condição, né, de estar com as vitaminas adequadas ainda, porque a Exato. gente armazena vitamina B12 no nosso fígado e fica aí por meses, até 5 anos. Então, por isso que ficam aí os níveis, né, perduram por um período, né, no caso. Exato, exato. Deu É, para as entender? pessoas deu, claro, deu, tá perfeito, tá perfeito. Por isso que é importante o consumo de alimentos de origem animal, que vai ter ali uma concentração maior dessas vitaminas, né, do complexo B. Então, as carnes de todos os tipos, os ovos, os laticínios, né? Então, alguns peixes também, atum, salmão, todos eles têm ali uma questão de maior biodisponibilidade de nutrientes em relação a B12 do que feijões, do que qualquer outro vegetal que não tem, né, na verdade, ali uma concentração suficiente. Quando tem, não é absorvido, né, no caso. Exato. Exato, Thaís. E uma coisa também que eu percebi olhando o infográfico é a questão da quantidade de carboidratos, que eu acho interessante as Uhum. pessoas observarem. Então, tu que trabalha com pacientes diabéticos ou pré-diabéticos, olha a diferença se a gente notar aqui no infográfico essas 113 gramas de um bife de um lado, a gente Sim, tem zero carboidrato, né? Aqui, basicamente, a gente coloca zero, mas do outro lado ali, 113 gramas, que é pouquinho, de feijão, já tem 18,4 gramas. Então, assim, para quem, por exemplo, conhece o estilo de dieta cetogênico e tal, 20 gramas ou 25 ali já tá quase, às vezes, num teto, num sim, essa limite ali questão de calórica, em relação ao calórica, vegetal, imagina. muito para você atingir, por exemplo, a questão de proteínas e de vitaminas pelo alimento de origem vegetal, você vai consumir um volume maior. E daí vem Uhum. o quê? Mais calorias e mais carboidrato. Então, no contexto de uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Por exemplo, o caso do diabetes tipo 2, gordura no fígado, né? Dentre outras patologias aí, fica complicado a gente manejar, né? Por isso que quem segue uma dieta vegetariana, mais estrita, né? No caso do veganismo, tem que fazer uma distribuição ali de alimentos maior para conseguir atingir aí as vitaminas, né, os minerais e a proteína, então o volume é muito maior de comida, né? Aí passa em Exato. calorias e carboidrato, e para quem é diabético, isso, o controle glicêmico fica aí de forma negativa, né? Você não consegue ter um bom controle consumindo mais de grãos, né? De leguminosas e tudo mais.
Exato, que tá exato. mais presente ali carboidrato, né. Claro. E uma coisa que eu acho que a gente pode até comentar aqui, que as pessoas eu pelo menos vejo isso muito comum, falarem assim: "Ah", no nosso caso, né, tu também tem uma alimentação, assim, parecida com a minha, a gente come bastante carne, bastante ovos, daí às vezes eu recebo algumas perguntas ou alguns comentários do tipo: "Ah, e as frutas? Ah, e as vitaminas? Tu não come muita fruta? Não vai faltar vitaminas?". Então, isso é uma coisa interessante também, por essa questão do controle glicêmico e da frutose até, né, a gente não tem Sim, o controle frutó não tem como medir a frutose sim, não sei. nitidamente, mas assim como a gente mede a glicose, mas a gente tem alguns indícios dessa questão da quantidade que as pessoas às vezes acham que precisa comer horrores de frutas, assim, muitas. Vitamina A, complexo B, você encontra não só nas frutas, mas muito mais ali biodisponível nos alimentos de origem animal. Nos ovos, que é Exato. um alimento super versátil, que é bem acessível também, nas vísceras para quem Uhum. gosta, né, o famoso o fígado, né, que uns odeiam, outros amam, qualquer Odeio. tipo qualquer tipo de fibra, a carne bovina, né? Então, uma dieta ali baseada em alimentos de origem animal, você vai conseguir, principalmente vitamina A, né? Que o pessoal fala, ah, tem na cenoura, tem ali nos alimentos de cores alaranjadas, né, amarelados, mas você tem ali em grande quantidade e bem mais biodisponível no fígado bovino, na carne também, né? Carne bovina, Exato. tudo que é do boi, a gente tem uma concentração maior ali de vitaminas e minerais, por isso que eu pego no pé. Consumir pelo menos 3 vezes na semana carne vermelha, não ter medo de carne vermelha, e se tiver disposto a investir no fígado também é bacana, Sim, sim. porque tem Tu bastante sabe que eu vi vitaminas. claro, e tu sabe que eu vi, Thaís, não sei se tu já viu, depois eu te mando caso tu não tenha visto, tem agora, para pessoas como eu, né, que não gostam de Uhum, fígado de jeito nenhum, tem uma cápsula com o fígado liofilizado. Tu já viu para sim, vender? já. Ah, então tá. Daí, assim, eu até não comprei ainda, mas vou comprar, porque Uhum, por mais que seja mais caro, tá, não se compara ali aquele peso, uhum. né, do preço de uma cápsula e do fígado, digamos, in natura. Sim. Mas tem a questão atrás da palati do sabor. Palatabilidade. É, Sim, é que a gente tá acostumado a falar hiperpalatável, mas o que que seria o isso, fígado pra mim? Não é hiper, sim. é hipo. Não gosto do sabor, difícil de, às vezes, fazer uma quantidade bem pequena, ou dá pra misturar na carne moída? Dá pra fazer várias receitinhas. Tu tem inclusive uma receita bem legal A de carne panqueca. bovina, a carne que lembra ali uma carne moída bovina, mas é carne moída de fígado, né, Isso, dá pra que eu fazer várias. desenvolvi, pode misturar com carne bovina, mas dá para você fazer ela igualzinha a carne moída bovina, né, então Exato. eu gosto de indicar É. para os meus pacientes que são idosos, né, porque eu atendo um público aí na faixa de 60 até 90 anos, né, por questão do diabetes em si, e é um ponto Aham. importante, porque nessa fase a pessoa não quer comer muita proteína, né, às vezes gosta Uhum. de víscera, mas não sabe como comer, então é uma receita que é prática e é Sim. importantíssimo porque vai ter ali a vitamina B12, né, que muitos idosos, inclusive já vi casos que foi diagnosticado com Alzheimer, só que estava com deficiência de vitamina B12, Meu porque Deus. causa demência, né? A deficiência de vitamina Sintomas. B12 ali. A deficiência de Ah, vitamina B12 severa, né, ela causa perda da memória. Né? Então, às vezes é diagnosticada de forma incorreta, porque se avalia pelos exames de referência. Ah, 100. uhum, Uma pessoa de 100 com B12 é diferente a que está com 90, 900, por exemplo. uhum. Né? Então, com 100 a pessoa já está tendo ali deficiências gritantes. E aí a gente ajusta a alimentação e também suplementação nesse caso, que é importantíssimo, com a Uhum. metilcobalamina, que é a vitamina B12 na forma ativa, e a pessoa consegue ali voltar, né, a ter um bom resultado, porque estava com deficiência, né? Claro. Ajustando a alimentação e com suplementação. Então, idoso é muito complicado porque tem dificuldade de comer e às vezes
por estar com a idade Apetite pode avançada. diminuir. Uhum. Então, não só a suplementação, da proteína, suplemento ali de whey, albumina, só que é só proteína Uhum. isolada. Não tem a B12, não tem outras Tudo vitaminas, que o complexo tem. B que tem ali Exato. no alimento. Então, é importantíssimo olhar isso também, né? Essa questão dos micronutrientes, não só dos Claro, macronutrientes. Então, é o geral do contexto claro. da alimentação. E para essa fase, né, que é a fase ali madura, né, a gente precisa ter um cuidado maior, porque é igual criança, né, começa a ter a seletividade alimentar, e isso E vai depois complicar não. na alimentação, né, Uhum. na deficiência de nutrientes e outros parâmetros, até de outras patologias, né. Claro. E diga-se de passagem, Thaís, essa suplementação da B12 é muito dolorida, porque é injeção. Eu já fiz, tá? Olha só, Intramuscular. fiz semanas, assim, bastante suplementação, porque eu fui numa endócrina, minha B12 estava lá embaixo, nem lembro o valor, mas estava no chão, e ela perguntou se eu era vegana. Meu Daí eu disse: Deus. "Não, não sou vegana". Dela: "Nossa, mas a tua B12 tá muito baixa, parece, assim, de um paciente vegano". Eu disse: "Não". "Ah, tu come carne bovina?". "Ah, como, mas eu comia, assim, no churrasco, comia, mas não muito". E eu Esporádico. acho bem mais esporádico, assim, não digo até tão esporádico, mas eu acho que até por uma questão genética, talvez aquela que a gente mesmo produz, talvez não estivesse produzindo tão Sim, bem, estava não sei. insuficiente, igual eu tinha Comia falado muito anteriormente. Tem isso ali, mas precisa via alimentação, porque o estoque uma hora vai acabar, porque o corpo vai acaba. utilizar ali para os órgãos, para a questão vital, né? Porque a Isso B12 aí, ela é importantíssima para várias questões no nosso organismo, né? Então, se você não exato, consome via alimentação, dependendo do seu nível ali de B12, tem que fazer intramuscular ou isso. sublingual. Sublingual, porque vai É, ser ali absorvido de forma mais rápida, né? Porque o ideal é. de B12 é um mínimo 500 a Uhum. 900. Várias questões, assim, mas uma das coisas que eu lembro que eu comia bastante eram coisas integrais. Então, eu ia lá, daí o meu triglicerídeo estava super alto, e eu dizia: "Tá, mas eu como coisa integral, não sei o quê". "Ah, pois é". Assim, a endócrina não sabia me dizer que não era só tu não podia Sim. comer as coisas E integrais, você é que estava realmente consumindo alimentos integrais que tem ali não, antinutrientes também, super ali, saudáveis, entre os aspas. PICs, né? Aveia, aquelas barrinhas de cereal, tudo integral. Ai, não sei, ai, sabe assim, ó, só de E nesses pensar tipos de alimento, eles colocam a cianocobalamina, que é a forma que não é ativa, né? Que é sintética. Só que você não vai absorver ali, sim, né? Só vai fazer peso ali. Ela é muito barata, então colocam nos produtos industrializados, né? Mas assim, se você tem um contexto de alimentação com comida ultraprocessada, dificilmente, né? Esse tipo de essa B12 vai fazer efeito ali no seu organismo, né? Se não for vir de sim, alimento de origem animal de uma forma ativa, melhor com biodisponibilidade, né? Então, as sim, pessoas olham no rótulo do alimento e falam: tem vitamina A, tem B12, mas não é igual um alimento, né? A matriz nutricional ali do alimento de comida de verdade é totalmente diferente, né? claro. Tem um livro agora que foi recém-lançado em português, Thaís, não sei se tu viu, na verdade ele tá no meu carrinho, eu não li, mas é Ultraprocessados ou Eu vi, ultraprocessados, que é um viu? desenho, É uma assim, capa bem isso, uma capa bem colorida. ultraprocessados, alguma coisa assim. Somos Isso. ultraprocessados, alguma coisa, algo do tipo, né? Eu vou colocar talvez na legenda para o pessoal se tiver interesse. Eu já ouvi falar muito bem desse livro. Então eu vou querer ler porque ele traz talvez uma perspectiva nessa linha da questão das vitaminas, de coisas que a gente não está absorvendo e a gente está ficando, que tem até um nome para isso, que é Uhum. os as pessoas que estão super alimentadas, mas que Subnutridas. subnutridas e É. estão com excesso ali de caloria, de ingestão de A alimentos, mas que densidade não estão energética está bem maior do que a proteica e a de vitaminas e de minerais outras ali, né? vitaminas, exato. Porque E o é ultraprocessado diluído, é né? isso. É, Dilui exato. tudo. E o É. aumento do açúcar, né, dos óleos vegetais, depleta essas vitaminas, né? Imagine você comer pouca proteína animal.
aí come bastante desses alimentos ultraprocessados. O que Uhum. você está consumindo ali verdadeiramente de nutrientes, né? Então, Sim. tem que ter esse cuidado com a alimentação. Não, eu gosto de falar para os pacientes que não é só a gente ceder aos prazeres, né? De querer comer essas coisas, que é gostoso, a gente sabe que é gostoso, né? Mas a nutrição, ela tem que vir à frente, né? Primeiro a nutrição, e óbvio que a gente tem ali para conciliar, né, o comer, o comemorar, né, com a nossa família, mas isso é uma exceção. É isso que é difícil das pessoas entenderem a questão da nutrição em si, né? A importância que é, não é comer qualquer coisa que você vai conseguir absorver. A gente comentou, né, que vegetarianos e veganos têm deficiência de vitamina B12, precisam suplementar, né, porque nos alimentos de origem animal não vai ter, a não ser se a pessoa faz um vegetarianismo ali com laticínios, né, ovos, mas mesmo assim é uma quantidade menor comparada dos alimentos de origem animal, que seria a carne ali, né, que teria maior disponibilidade da B12 e de outros nutrientes. Só que onívoros também, quem come carne, come vegetais, tubérculos, raízes e tudo mais, se não tiver uma digestão adequada, se tiver alguma condição de saúde, pode haver Uhum. não conseguir absorver de forma adequada. Então, por isso que no consultório a gente tem que ter um olhar clínico para avaliar essas questões, né? Porque às vezes a pessoa Exato. tem uma síndrome do intestino irritável, ela tem ali anos consumindo medicações como os prazóis da vida, isso depleta B12, Tipo ou tá omeprazol. Uhum. isso. Porque ali acaba diminuindo a absorção da B12 na parte ali do intestino, né? Então, o processo digestivo fica disfuncional, né, no caso. Quem é diabético, que faz uso de metformina, faz uso de medicações, pode também, com o tempo, diminuir ali a absorção da B12, então tem que suplementar. Então, cada caso é individual, né? Então, não necessariamente por você tirar os alimentos de origem animal, você precisa suplementar, mas se você também consome ele como base, precisa ter um acompanhamento e investigar, né? Porque pode estar com baixo ácido no estômago, né? Por questões de Exato. fatores, e precisa ali avaliar a suplementação em enzimas digestivas, né? Precisa adequar para o quê? Conseguir digerir as carnes, porque às vezes a pessoa acha que Exato. a carne é o problema, mas a questão, muitas das vezes, é a digestão, né? Que está Exato. disfuncional e precisa adequar. Aí não vai absorver as vitaminas, minerais, né? Então, isso pode gerar futuramente deficiências. Aí Claro, começam os claro. sintomas, né? Exato. Não, muito bom, muito bom. E no geral, Thaís, assim, o que que tu acha? Acho que a gente talvez já comentamos assim, bastante e questões do infográfico. E no Uhum. geral, tu acha que essa parte nutricional, que é a primeira parte do livro, né? O que que traria, o que que tu vê, assim, como talvez o principal benefício para as pessoas, para os teus pacientes, assim? Sei que tu tá já indicando o Uhum. livro e falando bastante para as pessoas sobre o livro. O que que tu acha que pode melhorar na saúde delas? Olha, Lívia, acho que tudo, porque eu sou do pensamento que conhecimento liberta. Então, eu gosto de falar para o paciente, a partir do momento que você está tendo essas informações aqui, né, que eu apresento, tanto na parte da conduta clínica ali, e essa questão da alimentação, fala, a partir do momento que você conhece a verdade, que você está vendo um outro conceito, né, tá entendendo o que realmente é a nutrição, né, essa diferença de biodisponibilidade, né, dos alimentos, é uma escolha você querer seguir esse caminho. Eu já começo assim, né? Eu trago essa questão comportamental já para Sim. alinhar expectativas, né? Então, os infográficos eles auxiliam muito nisso, porque é visual, né? Então, eu mostro ali, né? Obviamente, está baseado em ciência, né? Na medicina baseada em Uhum. evidências, mas trago ali para a questão prática, né? Mostrando Claro. como que ele vai montar o prato dele, né? Que por um pouco mais de proteína, ele vai só ganhar com isso, não vai ser um problema. Então, acredito que o livro é uma ferramenta, né, para auxiliar, né, nessa questão da consciência mesmo, né, da pessoa ali. Então, eu gosto de deixar encaminhado já na minha plataforma para o paciente o PDF com os infográficos e Ah, para que comprar o livro legal, também. Não que só ali no dia da legal. consulta, mas já deixo, como eu faço um questionário pré-atendimento, então eu já deixo liberado. Então a pessoa já tem Sim. acesso à matéria de apoio. Então um deles já tem ali.
tem a questão dos infográficos e também alguns artigos. Eu coloco assim, para tirar as balelas que falam sobre a carne. Então, às Aham. vezes, a pessoa tem medo e quer estudar sobre, então tem as Claro, informações, só que agora tem o livro, né? Então, o livro a pessoa sim, pode estar lendo ali e tem as referências também para ela estar consultando para quem é um pouco mais nerd, né? Para quem gosta. sim, Mas o infográfico é perfeito por causa disso, porque ele vai, de forma prática, mostrar o conhecimento ali visualmente, né? Todo mundo sim, consegue entender, né? Isso que eu acho claro. muito bacana e revolucionário. Ai, que legal. É, uma coisa agora tu falou balela, eu lembrei. Hoje mesmo eu respondi, eu vi que tinha uma mensagem para mim ali no Instagram que dizia o seguinte: "Lívia, eu ouvi falar que a carne causava câncer de intestino, não sei o quê. Isso é mito?" As pessoas já vêm assim, né, É um como eu dos falo maiores tanto mitos. e daí eu acho engraçado, porque eles já vêm assim, né: "Isso é mito?" Pra dizer assim: "Não acreditei, né, vim perguntar." Daí eu falei: "Ótima tua pergunta, vou te mostrar aqui uma referência." Daí eu peguei, tirei até uma foto da parte do livro do Souto, Uma Dieta Além da Uhum, Moda, que tem lá no finalzinho, tem alguns mitos, né, e uma das sim. principais, talvez, não lembro agora se foi o primeiro ou não, mas é essa questão do câncer, relacionado ao câncer, tem relacionado à gota, então tem muita coisa ali. E essa parte do câncer específico eu já mandei para ele e disse: "Olha, tem muitas referências, eu não vou te encher de artigo aqui, mas esse livro, se tu ainda não leu, leia." Uhum. Então, como facilita mesmo, a informação tá ali, Por isso que é eu fiz fácil. o Reels lá para o Instagram, indicando os 4 livros ali, porque as pessoas Fala um precisam pouquinho saber dali. que existem, né? Esses livros que são suporte aí para não Exato, substituir um profissional, não substituir, né, ali uma conduta do nutricionista, do médico, para te auxiliar em relação à sua claro. saúde. Mas, como eu falei anteriormente, é uma questão mesmo de liberdade, de conhecimento. Porque a partir do Porque momento que são você sabe o que é, você consegue ter adesão para a proposta que isso, está colocando ali em relação à alimentação. Quando você não sabe isso. nada, você não entende, fica difícil de você mudar, você ter ali uma coisa que te dá um empurrão, né? Então, Sim. o conhecimento é a chave ali da questão, né? Então, tem vários mitos em relação à carne. A carne ela é colocada no banco dos réus para tudo, até para unha encravada. Se você começa a comer carne, eu estou gripado porque eu comecei a comer carne. Então, tem muitas questões aí que são mitos. Porque as pessoas acreditam porque não tem conhecimento, não sabe, né? O que a gente conversou essas diferenciações da carne, do feijão, não é o mesmo alimento, né? A Claro. questão nutricional ali é diferente. Mas, Nutri, posso comer feijão na minha alimentação? Pode, mas ele é um complemento, ele não pode ser a base. Né? Isso que eu Sim. gosto de ensinar para os pacientes. Que os vegetais, eles são um complemento da nossa alimentação. Vai ter pessoas que vão precisar mais de carboidrato, outras nem tanto, mas a base central sempre são os alimentos de origem animal, porque tem mais densidade nutritiva. Exato. Thaís, comenta um pouquinho dos outros livros que tu falou do Rios, Uhum. nesse vídeo que tu fez, comenta dos outros, depois eu coloco na legenda para o pessoal também conhecer. Um deles eu até tenho já aqui uma live no YouTube com o Cláudio Brasil, mas comenta sobre Sim, eles. sim. O livro do Dr. Cláudio Brasil é assim, é espetacular, né? Ele vai ali na ferida mesmo, que é uma guerra contra a carne. Então ele traz evidência científica, inclusive ele até cita o livro, Uhum, né? o Que em livro, inglês, Secret Cow. perfeito, perfeito. Então ele fala a parte ambiental, fala um pouco de ética, visa também a parte da nutrição ali bacana também. Então, todos Uhum. esses livros, todos têm a mesma abordagem, né, do tema, do assunto, mas cada um vai escrever, né, de acordo com o seu jeitinho de passar a mensagem. Então é perfeito. O da pecuária também eu acho incrível. Eu gostei dele porque como eu não tinha ainda lido o Sacred, nem sei falar direito. Aham. Sacred Secret Cow. Cow. Aham. E, e foi perfeito, porque ai, A como que é o nome Dani. dela, meu Deus? A Dani foi perfeita ali, ela colocou também alguns infográficos, né, do boi, aqui diversos produtos do Aham. boi, então ela fala ali da parte de transgênicos também, que o pessoal fala que a carne, Ai, eu mesmo que evito a a gente carne comer a porque carne come bovina, vai ter transgênico. transgênico
Uhum, Então são uhum. assuntos muito muito relevantes dos livros, né, então tem que ler todos, mas se for para É. escolher um primeiro, eu prefiro que seja A Carne Nossa de Cada Dia. Ah, que bom, que Questão legal. dos É, infográficos, para entrar a pessoa no assunto, deixar mais leve, para exato. daí explicar os É. demais. Eu até ia comentar, o outro que tu colocou no vídeo é o Gordura Sem Medo. Ah, E sim, para quem não Gordura Sem conhece, o Gordura Sem Muito legal. Medo, ele é ó, pessoal, que a gente estava falando então, esses livros e o Gordura Sem Medo, ó, a Thaís está ali segurando também aqui. Esse livro que saiu em português, nossa, que bom que ele saiu em português, que ele traz justamente todas essas questões da alimentação. O subtítulo dele é Por que a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável? Então aqui é um grande mito, principalmente em relação aqui à parte nutricional, à parte de saúde. Mas olha só, Thaís, que engraçado, porque esse livro, quando ele saiu original, olha que bonita Uhum. que é a capa dele. Lindo. Eu acho lindo. Quem não tá vendo depois o vídeo, mas tá escutando, é um prato super lindo, assim, com uma carne bovina Bem e suculenta, super bem suculenta, suculenta. e tem até um aro, assim, tipo de anjo, sabe? Uhum. Em cima, e justamente o mesmo subtítulo, mas em inglês, e ele é assim, ó, uma bíblia, ele é super O meu tá longo. até manchado de tanto que eu já usei, ó, tem que comprar um novo, Sim, e esse porque ele aqui tem eu acho muito muito fatos bom. históricos, né, que é Muito bacana. fato. É muito bom, ele é muito completo, e o que eu acho legal também é assim, ó, a diferença, mostrar, porque como ela fez um trabalho excepcional de pesquisa, a diferença que na parte de referências, eles não Sim, chegaram a botar na versão em português, sim. porque é muito grande, realmente. Então eles suprimiram essa parte, tu consegue baixar até E é um as livro referências. denso, né, não é todo mundo que tem interesse de Isso, fazer a leitura, porque realmente isso tem aí. fatos históricos e eu amo, porque eu comecei a ler ele no finalzinho da faculdade, então assim, parte histórica Isso, é tão riquíssima, porque na faculdade a gente não entende, não sabe, não explicam como que foi criada a pirâmide alimentar. Fala, exato, mas assim, bem pincelada. Ah, fulano de tal criou, mas não fala as partes, né? Os babados que tem, que tem aqui no livro. exato, Que aí você exato. consegue entender, né? Que é a questão política e econômica, tudo envolvido. Tudo, Então é um tudo. livro assim perfeito. A gente ouve às vezes falar, ouve, talvez as pessoas já ouviram falar da questão do porquê essa vilanização da gordura saturada, ouve lá do Ansel Keys, mas ali tá tão explicadinho, esmiuçado, mas realmente é um mergulho nessa história. Mas os livros, o da Dani, que é mais pro lado da pecuária, o Sim, da Cláudio pecuária. Brasil, que fala nessa geral, digamos, né? Inclusive, eu vou encontrar ele num evento que vai ter agora. Ele vai estar palestrando num evento aqui no Rio Grande do Sul, Bacana. Thaís. Aham, vou ver ele E eu sinto pessoalmente. super orgulho, porque eu ganhei o livro, né? De vocês dois, do sorteio. A gente fez isso aí. Escolhemos, eu acho que os stories, ou story melhor, depois da live. O Foi isso? primeiro livro que eu li foi o da Nina, depois foi da Pecuária, da Dani, depois do Dr. Cláudio, e agora Que o da. legal. E é Que legal porque legal. a Diana, ela, com o Rob, eles escreveram ali tudo que fala aqui, mas de uma forma mais gostosa, de uma leitura não É, tão cansativa, né? Então, por isso isso. que eu indico que seja ele o primeiro, porque você vai ter ali fatos históricos também que vão te auxiliar a entender, né, toda essa questão que vem por trás aí de vilanizar, né, a carne como É, a pior coisa, né, que eles colocam ali. é, é. Não, Por e isso uma que no coisa que eu livro acho. ela colocou um anjinho, né? Porque a Isso, carne que na verdade é, né, o bem ali, mas é ela é tida como. benéfica, Exato. E algo uma que coisa, Thaís, que é é ancestral, engraçado. né? Exato. E uma coisa agora que tu falou que é gostoso de ler, sabe o que eu acho bem legal? Que o pessoal agora que tá comprando livro e acaba Uhum. repostando, postando algumas coisas até ali no Instagram, eles colocam assim: ai, li 50 páginas, ai, maravilhoso, não sei o quê, falam, ou comecei a ler o capítulo tal, mas não consegui parar porque era É bem muito bom. fluido, a É leitura é muito fluida, é muito fluido, gostosa. exato. Por isso, assim, dá para indicar para pessoas que não são da área, então que fique Sim, claro é aqui para as bem pessoas. assim,
é empático, né? Não tem nada de crítica, é só fatos, né? Fatos. E é importante isso, é uma delícia de ler. Ó, tá tudo Tudo marcado, já marcadinho. tudo marcado. Ai, que legal, Thaís, que legal. Não, ótimo, perfeito. E para a gente ir já encaminhando para o final, pode deixar aqui uma mensagem final, fica bem à vontade, onde o pessoal pode te encontrar o teu trabalho, que tu compartilha, que tá sempre aí bem ativa e mostrando todos esses, ajudando aí a Sim. compartilhar tantas coisas boas em relação Em aos qualquer alimentos. momento, eu vou em alguma festa, em algum lugar, eu gosto de levar o livro, porque eu tô lendo, é tão gostoso de ler ele. Inclusive, eu fui com meu esposo, ele foi jogar vôlei e eu fiquei fazendo a leitura. Até coloquei nos stories, porque ele que gosta mais de jogar e eu não. E daí eu já mostrei Sim. para o pessoal. O pessoal pergunta: nossa, que capa bonita. Eu falei: olha, leia esse livro. Eu já comecei a fazer propaganda, porque eu sou muito entusiasta. E assim, quando a gente pega um alimento e começa a brigar em cima dele, a gente tem que defender, porque a gente sabe que é um alimento, a carne é um alimento benéfico, é algo que é ancestral, né? A gente evoluiu comendo carne. Então, a minha mensagem que eu deixo é: se você quer ter uma saúde, uma longevidade, né, ter uma vitalidade, coloca mais carne no seu prato, né? Qualquer tipo de carne, né? Se for bovina, melhor ainda. Se for vísceras, melhor ainda, é maravilhoso. Mas faça os alimentos de origem animal à base da sua alimentação, porque a saúde é outra, né? Eu vejo isso no consultório. Só de aumentar um pouquinho a proteína, né? No tempo da pessoa, a gente já vê mais disposição. Pessoas que tinham, mulheres, né? Menstruação irregular começa a regular. Por quê? Questão da B12, do Olha ferro, só, né? Desses sim, nutrientes. Obviamente, né, claro. com a questão, né, da digestão adequada. Então, o acompanhamento com o profissional vai auxiliar nisso. Então, não, se você tem dificuldade de consumir carne, não deixa de comer. Procura um profissional para te auxiliar, porque ela é Claro, importante, né? claro. Ah, perfeito, ótimo. E onde as pessoas E podem te achar? na minha rede social, no Instagram, prioritariamente, é Nutri Vitorino, tá? Tudo junto, Nutri Tá Vitorino. bem, eu vou colocar aqui na legenda também. E aqui no YouTube tu também coloca alguns Sim, tô vídeos que são muito engatinhando ainda, né, mas eu sempre coloco algum vídeo ou outro, alguma coisa que foi bacana no Instagram, eu trago também para o YouTube, porque é eterno, né, fica lá perfeito. e também tem o mesmo nome, Nutri Vitorino. Ai, perfeito. Ai, Thaís, muito obrigada. Acho que foi Imagina. excelente. A gente abrangeu aqui, além do infográfico, falamos no geral Sim, também sobre o livro e questões assim tão importantes. E essa mensagem final acho que é muito, muito importante e tem tudo a ver também com o título do livro, né? Carne nossa de cada dia. Então, não é para deixar a carne só para uma ocasião especial ou só, né, para um um churrasco. Não, a detalhe, gente quer ela que não é o detalhe, tem é que todo entender dia. isso, que ela não é o detalhe. Exato, exato. Ai, perfeito, foi ótimo. Muito Que obrigada bom, eu que e agradeço, estou nos super vemos. feliz, é uma honra para mim. Eu também. Eu também, Thaís. Porque tem um significado muito importante para mim. A questão dos infográficos me auxiliou muito na prática clínica e eu sou muito visual, então isso só trouxe benefício, né? Pessoal e Sim. profissional também. Ai, perfeito. A gente vai falar muito ainda do livro. Sim, Espero que se todo mundo depender tenha de mim, ficado aqui mais interessado em ler, quem ainda não leu. E indicar para sim, outras pessoas também, se gostarem. sim, Então tá bom, perfeito. Thaís. Um beijo, muito obrigada. Olá. Tchau.